também sejam tocados pelo Espírito Santo, tocados pela palavra, não porque eu, Nailson, irei ministrar a vocês, mas porque Deus, ele toca nos corações das pessoas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou dar uns minutinhos para você curtir, comentar aí, compartilhar essa live aí, aguardar os outros irmãos entrar, porque nosso horário marcado está exatamente às 21h40. São agora exatamente 21h34. Temos um tempinho aí para tomar uma água, para deixar o Espírito Santo começar a falar aos corações através dessa live, que eu creio que Deus já está fazendo um milagre, Deus já está curando, restaurando. Você que precisa de uma oração, deixe seu nome, fale de onde você é. Se você ainda não tem o nosso link da rádio, me chama lá no direct, estarei compartilhando o link para você poder ouvir a programação diária de louvores, palavra, ensinamento e o cronograma da Igreja Evangélica PEMAV, que fica localizada aqui em Balneário Camboriú. Então você compartilhe aí, já peço que você compartilhe. Uma aguinha. Vou pedir para você que neste momento, junto comigo, feche o olho por um minutinho. Vamos orar e agradecer essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Como a sua palavra fala que onde tem dois ou mais em seu nome você se faz presente, eu creio que o Senhor já está aqui. Não somente aqui, como em cada lar que está aqui acompanhando essa live e irá ver esse vídeo. Eu creio que milagres já estão sendo feitos. Filhos estarão voltando para casa, enfermidades estão sendo curadas, lares estão sendo transformados pela graça que o Senhor já tem derramado sobre essa minha vida, a vida do presbítero, do meu irmão em Cristo, Nailson, que hoje ele se colocou como servo aqui para trazer sua palavra de ensinamento. Ele vai ser boca de Deus, eu creio aqui que o Senhor já desceu uma palavra substanciosa no coração dele. Eu agradeço pela minha vida, pelo meu lar, por esse estúdio da Rádio Web, por cada vida que está aqui conosco, que o Senhor fale grandemente ao nosso coração, nos ensine através da sua palavra, que é uma água viva, que é uma que mata a nossa sede, Senhor, um alimento que nós necessitamos, pois nós somos tão dependentes do Senhor todo o tempo. Agradeço pelos livramentos que foi visto e não vistos hoje, que eu sei que eu tive, como o irmão teve, e esses irmãos que estão acompanhando a live conosco. Agradeço, Senhor, pelo sopro da vida que o Senhor sobrou sobre a minha vida, sobre o meu lar, pela minha empresa, meu trabalho, Senhor. Peço perdão se eu pequei contra Ti com palavras, como atitude, mas eu creio que o Senhor, como o Senhor, a Sua palavra fala, que quando se arrependemos de coração, o Senhor joga no mar do esquecimento. Então, junto com meus irmãos, nós vamos pedir perdão se pecamos em palavra, pensamento e atitude. Peço que o Senhor fale grandemente, que o Senhor faça milagres grandes, como você já fez, e sei que fará muito mais. Hoje nós queremos diminuir e o Senhor crescer em nós. E eu agradeço a oportunidade e peço em nome de Jesus Cristo que você abençoe essa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vou passar a palavra para o convidado da noite, para nós não se prolongar. Oh, glória a Deus, aleluia. Para quem não conhece, eu sou o presbítero Robson, congrego na Igreja Evangélica PEMAV, aqui em Balneário Camboriú, que fica localizado na rua Canoinhas, número 55, no bairro Município. Hoje nós estamos no estúdio da Rádio Web e TV Web Alcançando Vidas, que é o propósito. Aqui é para alcançar vidas. Essa live é para alcançar vidas. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus já sabe. Eu creio que Deus já entrou com providência no seu lar. Através do ato que você fez, foi de parar um segundo aqui, Deus já entrou com providência. Creio em nome de Jesus Cristo. Vou passar a palavra para o irmão Nailson, que ele estará lendo uma passagem e dando uma saudação para cada um que está aqui comigo nesta noite.
diz assim, verso 18 e 19, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém, aleluia. O que eu quero trazer com essa palavra? O que Deus tem tocado no meu coração, estamos diante do chamado de Pedro. Ou seja, quando Cristo ele se depara com Pedro em meio à sua situação de estar em um cenário de trabalho, que ele está pescando. Sim. E ao estar pescando, Jesus, ele, ao observar Pedro lançar as redes ao mar, ele disse, siga-me. Porque quando ele disse, siga-me, venham após mim. Por que ele disse, venham após mim? Para que Cristo vá na frente guiando, eles venham atrás. Mas a finalidade do que eu quero dizer é que é interessante quando Jesus diz, e eu vos farei pescadores de homens. Certamente nós estamos diante de um texto que traz o objetivo de que Cristo transformaria Pedro em um grande missionário. E realmente nós temos Pedro como um dos papias da igreja, como o líder-chave da igreja primitiva que se encontra em Atos dos Apóstolos, que mais à frente iremos fazer até mesmo menções. Enfim, o que eu quero passar a você, se observarmos ali o texto de Lucas capítulo 22, aqui nós estamos diante do chamado de Pedro. Sim. Jesus chama Pedro. Esse Pedro que eu estou mencionando é o Pedro ao qual viu a ascensão de Cristo, a transfiguração de Cristo. Foi o primeiro a reconhecer que Jesus era o Cristo, quando ali em Marcos ele diz, uns dizem que eu sou tal, outros dizem que eu sou tal. E vocês, quem dizem? Mas Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo. Então, eu quero que essa mensagem alcance alguém que talvez esteja se encontrando em um cenário de se achar insuficiente para seguir o caminho de Cristo. Então, esse Pedro, ao qual ele andou por um caminho, viu Jesus fazer grandes coisas. Como grandes coisas? Se observarmos o texto de João, capítulo 21, o último versículo diz que se tudo que Jesus fez na terra fosse posto em livros, não havia livro para que coubesse todos os feitos de Jesus, entendeu? Então a gente vê um Pedro que vivenciou muitas coisas, mas nós temos um Pedro diante de Jesus, em Lucas 22, versos 31 ao verso 34, nós observamos um Pedro que ele diz, olha Senhor, diante de ti eu vou até a morte. Ou seja, Pedro ali ele diz até a morte, porque eu como um ser humano falho, nós como um ser humano falho, que nós temos uma natureza caída desde o Gênesis capítulo 3. Sim. Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, verso de número 23, dizendo porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meu irmão, o que eu quero passar para vocês é que nós somos falhos independentes, mas nós temos Cristo. 1 João capítulo 2, verso 2 diz, ele é a apropriação de todos os pecados, não só nosso, mas de todo mundo. O que é que você está querendo dizer com essa palavra? Eu já vou chegar na conclusão. Sim. Quando observamos Lucas 22, do versículo 54 ao versículo 60, nós vemos um Pedro que nega Cristo. Sim. E isso ocorre principalmente nos dias de hoje, em meio a grandes tribulações, em meio a grandes aflições. Você que está aflito, que talvez você diz, nossa, eu tento seguir a Cristo, eu tento viver uma vida diante do meu Senhor, mas eu sou falho. E todos os dias você se cai diante da cama, dizendo, Senhor, me perdoa, porque mais um dia eu fui um filho mau. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Oh, glória a Deus. E quando observamos João capítulo 21, do verso 15 em diante, nós vemos a restauração de Pedro. Amém, aleluia. Pedro, tu me amas?
Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tá, não estou entendendo essa palavra, tá? Jesus chama Pedro, você foi chamado por Cristo. Você escolheu a Cristo. E Cristo em si, ele diz, então segue, vem atrás de mim. E você está seguindo a Cristo. É claro, vai ter tropeço. Vai ter erros. Você não vai ser 100% santificado naquele momento, porque se você fosse, você estaria voando juntamente com os anjos. Sim. Então eu quero que você compreenda que diante do mundo que estamos, nós ainda estamos diante de um sistema corrompido, que traz uma aflição ao cristão. E nós se deparamos depois com Pedro, que ele dizia, olha, eu não nego Cristo, não nego Cristo. Mas no meio da dificuldade ele negou a Cristo. Sim. E quem não já fez isso? Seria hipócrita da minha parte dizer que eu nunca tenha negado Cristo. Mas quem nunca fez isso? E o que eu quero te dizer é que quando verdadeiramente nós temos um encontro com Cristo, as coisas mudam. Até aqui nós temos um Pedro explosivo, nós temos um Pedro duro de palavras, nós temos um Pedro precipitado. Mas quando chegamos em João capítulo 21, a restauração de Pedro, ali foi um grande encontro qual Pedro teve diante de Jesus. Pedro era uma pessoa tão influente que, se observarmos ainda o início do livro, se nós observarmos o livro de João capítulo 21, Pedro diz assim, eu vou pescar. E todos disseram assim, eu irei contigo. Todos falaram, eu irei com você. Isso diante da sexta-feira da crucificação, o sábado que da sua morte e domingo, mas veio o domingo da ressurreição. Sim. Então talvez você hoje se sinta longe diante de Cristo por talvez ter negado a Ele. Mas eu quero te dizer que o domingo da ressurreição de Cristo vai chegar. Oh, glória a Deus, chegou aleluia. Diante de Pedro. E Pedro, depois daquele dia, Jesus fala diante de Pedro, olha, tu és Pedro. E sobre Jesus falando dele mesmo, de Cristo mesmo, assim, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O que eu quero te dizer é que você se acha sim uma pessoa falha, você acha uma pessoa ao qual talvez seja indigna. Mas Paulo, escrevendo as cartas aos Romanos, ele diz que o Senhor nos amou ainda sendo pecadores. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu quero te dizer, não desanime. Não se desanime. Amém. Porque o próprio Cristo, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, glória a Deus, aleluia. Este Pedro, depois da restauração, vamos ver quem é ele em Atos Apóstolos. No capítulo de número 2, verso, se eu não estou enganado, é o verso 14, Pedro toma a voz diante daqueles homens autoritários e diz, aqui não tem ninguém bêbado. São 9 horas da manhã. Nós vemos o Pedro que, nesta pregação, na sua primeira pregação, nós vemos 3.000 almas se rendendo aos pés de Jesus. Nós vemos um Pedro ao qual, diante da Porta Formosa, diante de todas as coisas diante da igreja primitiva, nós vemos em maior parte Pedro tomando posição, seu posicionamento. Então eu quero te dizer que eu quero passar para cada irmão, não há por que desanimar da cruz, porque se Cristo, ele acreditou em você, ele confiou em você. A Bíblia diz, Filipenses, capítulo de número 2, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou de si mesmo, ele desceu. E agora eu quero finalizar essa mensagem, eu quero, com a menção de Filipenses capítulo 2, Deus acabou de me entregar algo da parte do céu. Nós compreendemos, olha irmão Robinho, que interessante. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz assim, ó,
que ele mesmo sendo Deus, ele não se teve por usurpação ser igual a Deus. Sim. Antes a si mesmo ele se humilhou, se tomando em forma de servo. Sim. Ou seja, quando nós compreendemos ali, quando eu vou abrir aqui em Filipenses para finalizar esta mensagem, e você vai entender o que eu quero te dizer agora, é importante estarmos cheios do Espírito Santo. Filipenses capítulo 2, verso 6 diz assim, ó, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Ele mesmo sendo Deus, ele estava cheio, mas cheio de coisa boa. Ele esvaziou-se de sua glória e desceu à terra. Ele sentiu o que a gente sentiu. Passou por tudo que a gente passa. Exatamente, ou até pior. Porque no Gólgota, Sim. no caminho da sua humilhação que ele teve diante dos homens, foi pura dor e sofrimento. E se ele passou, não que eu quero te dizer que o teu problema não é um problema grave, de você que está ouvindo, mas eu preciso liberar isso para você. Jesus, ele tomou toda a dor, toda a enfermidade. Que possivelmente, pronto, Isaías 52, 53, 52, ele tomou sobre si todas as nossas dores. O castigo que estava sobre nós, ele levou. Jesus levou. A paz que excede nós hoje é por conta dele. Amém, glória a Deus. Então, não desanime. Ah, mas eu errei. Não desanime. Ah, mas eu sou fraco. Não desanime. Ah, mas eu... Não desanime. Não desanime. Paulo escreve, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Paulo escreve, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É estarmos fortificados na presença de Deus. É estarmos fortificados em Cristo Jesus. Como? Procure a sua igreja local. Confia na sua liderança. Tenha seu momento de oração. Tenha seu momento de leitura da palavra. A palavra é essencial para a vida do cristão. Prova na Bíblia. Provo. Eu amo o salmista Davi quando ele escreve Salmo 119, no verso de número 11, quando ele diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, aleluia. Então, é essencial que nós possamos estar firmes na palavra. Amém. Que Deus abençoe. Eu vou dar um tempinho para beber uma água. Vamos ouvir um louvor aqui juntos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ouvintes que estão aqui, telespectadores, santo é o Senhor dos ouça esse louvor conosco neste momento e Toda a reflita. terra está cheia da sua glória.
Glória a Deus, aleluia. Ouça esse Tu és louvor aqui. digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Só tu és. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Ele é adorado, é santo, é santo, ele é santo. Ele é o maior, ele é o rei das nações, ele é o todo-poderoso, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que faz o impossível. Ele é santo, ele é santo. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. O agir de Deus, do Espírito Santo. Irmão Robson. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, ó. Sim, meu irmão. No livro de Atos, vemos jovens e adultos cheios do Espírito Santo, Certo. ousados para anunciar o Evangelho. Como um jovem de hoje pode viver essa mesma ousadia, mesmo em um mundo cheio de distrações e tentações digitais? Perfeita colocação, irmão Robson. Vamos lá, então. Como um jovem, ele pode viver, na verdade, cheio do Espírito Santo. Vamos lá. A primeira coisa que é muito importante, o jovem ele tem que se disciplinar. É muito importante que o jovem, ele, como você disse sobre a questão das distrações, Que há muitos hoje. que há muitos, exatamente. O que acontece? Hoje nós temos bastante coisas que tiram nossa atenção, como o celular, como redes sociais e muitas outras coisas. Só que quando se observamos na palavra de Deus, quando entramos, por exemplo, na igreja primitiva, quando observamos os pais da igreja, os papias da igreja, quando observamos Pedro, quando observamos Tiago, quando observamos e atentamos até mesmo para a pessoa do apóstolo Paulo, nós conseguimos compreender que eram homens cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Se vamos tratar de jovens, eu gostaria de
trazer em lembrança o jovem Timóteo. Quem era seu mentor? Apóstolo Paulo. Meu tio falou que a música está alta. Aí não está saindo a voz. Oh, glória a Deus, ali o microfone tá aberto, ou deve ser aquela hora que nós tinha colocado o louvor para tocar. Que agora tá no fundo. Oh, glória a Deus, aleluia. O fone tá aberto. Vocês tinham? Uhum. Será que agora tá bom? Deixa eu aqui, eu vou abrir para fazer um teste aqui. Perfeito. Oh, glória a Deus, aleluia. Deixa eu fechar. Tá ok aqui, meu tio. Que bom. Tio, Deus abençoe, tá? Meu tio Nonato, que mora lá no Rio de Glória a Janeiro. Deus. Um abraço, que Deus abençoe. Já tá até ajudando a gente aqui na live. Isso. Bênção, tá? Então, como estávamos falando, você pode repetir então a pergunta, caso alguém não tenha... Sim. Não tenha... Deus, aleluia. A internet está cortando. Pode ser isso também que está chegando ruim o sinal lá para eles. O microfone está aberto. Então, a pergunta hoje, a primeira, é que nós vemos ali no livro de Atos os jovens e adultos cheios do Espírito Santo, ousados para anunciar o Evangelho. Como um jovem de hoje pode viver essa mesma ousadia, mesmo em um mundo cheio de distrações e tentações digitais? Perfeito, ótima colocação. Então, irmão Robson, dentro do tema de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali em Atos capítulo 1 a ascensão e a promessa do Espírito Santo para a igreja. Em Atos capítulo 2 nós vemos o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem aqui. Perfeito. E olha só que interessante, se observarmos em Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo, e vou ler a partir do verso 14, diz assim, ó, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e lhe disse, homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, verso 17 na verdade, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Somente esse versículo aqui pegando por base. Primeiramente, você falou sobre a questão da distração em meio ao mundo digital. Sim, porque hoje eu não vejo os jovens com a mesma ousadia, cheio do Espírito Santo, como a gente vê ali em Atos. Sim, então. Nós estamos diante do início da igreja, no caso os papias da igreja. Nós estamos falando ali do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, jovens, por exemplo, ali nós encontramos com Timóteo, que é o caso quem era mentor do jovem Timóteo era o próprio apóstolo Paulo. O que acontece? Eu vou falar sobre primeiramente naquela época. Nós vemos Paulo pegando Timóteo para levar em uma das suas viagens missionárias. Sim. Era uma pessoa ao qual tinha um bom testemunho, segundo diz a palavra de Deus. Era alguém que certamente vivia e tinha os seus momentos de comunhão. Como eu disse há poucos minutos atrás, hoje o jovem ele tem que se disciplinar. Mas como se disciplinar? Como eu posso me posicionar, dizer que eu sou um cristão, mas eu não tiro meu momento de comunhão com Deus, meu momento de oração, meu momento de leitura, meditação da palavra? É impossível sermos cheios do Espírito Santo se nós não buscamos aquele que nos enche do Espírito Santo. Entendeu?
Então, o que tu pode dizer para o jovem agora que quer estar cheio do Espírito Santo? Qual a primeira atitude que ele tem que tomar? Primeiramente, se esvaziar de si mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia. Pois, quando observamos aquele texto lá de Lucas, capítulo 9, verso 23 do Siga-me, ele diz, negue-se a si mesmo. Jesus que disse, se você quer me seguir, tome sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, se esvaziar de si mesmo, mas o que você perguntou, então tá, de que eu tenho que me esvaziar? É impossível, eu não sei como é a questão aqui sobre... Posso levar toda essa palavra diretamente? Sim, pode perfeitamente. levar. Isso aqui é uma conversa, até porque eu creio que essa palavra vai chegar, tem um destino certo, tem uma flecha Maravilha. lançada. E a pergunta e a resposta que tu vai trazer, Perfeito. direcionada por Deus, será que desse telespectador que está acompanhando. Como hoje, então, é possível um jovem ser cheio do Espírito Santo se ele continua viciado em pornografia? Oh, glória Como forte. hoje é possível um jovem ser cheio do Espírito Santo se ele anda lado a lado com a mentira? Isso é impossível, não tem como ser cheio do Espírito Santo, mas está ainda com as práticas anteriores. Se observarmos quando Paulo escreve no livro, Cartas aos Efésios, capítulo de número 4, ele vai dizer, ó, sobre o trato passado vos despojei da antiga maneira de viver. Versículos após, ele ainda diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, o que eu posso dar um conselho? Primeiramente, é muito bom nós termos mentores espirituais. Que um Amém, pastor, aleluia. um líder. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque a igreja, nós sabemos que ela é um corpo. Sim. Se você está fora deste corpo, que é a igreja, você é um membro amputado. E o que acontece quando nós amputamos um membro nosso? Ele apodrece. Sim. Entendeu? Então, com minhas palavras, creio que, direcionada pelo Espírito Santo, é impossível um jovem ele ser cheio do Espírito Santo, mas se ele está com um relacionamento pecaminoso. Sim. Não há como ser cheio do Espírito Santo. Então, assim, as distrações, como celular, YouTube, como Netflix, pronto, me diz aqui, como é que um jovem, vou falar para um jovem cristão, tá? Um jovem cristão. Não uma palavra de julgamento, mas uma palavra que possa ser conscientizada. À noite tem o seu culto, mas ele quer chegar cheio do Espírito Santo no culto. Porém, ele passou o dia se enchendo de Netflix. Ele não, como ele vai chegar no culto cheio do Espírito Santo se ele não buscou aquele que enche o Espírito Santo durante o dia? Oh, glória a Deus, aleluia. Entendeu? Então, trazendo para uma linguagem mais fácil para o jovem, temos que tirar um tempo da rede social, da televisão, dos que nos distrai, para ler a palavra e orar, para aí Deus poder nos encher com o Espírito Santo? Exatamente. Na verdade, nós temos que se encher diariamente. Entendeu? Lá na Antiga Aliança, nós temos algo bem interessante lá no livro de Levítico. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, nós vemos um sacerdote, nós vemos um altar, nós vemos lenha e nós vemos fogo. Sim. O versículo diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Antes ele vai dizer assim, ó, que diariamente o sacerdote ele vai diante do altar, ele limpa aquela sujeira, ele põe lenha para que o fogo continue aceso. Sim. Então, o jovem ele tem que todos os dias, não só os jovens, mas todos os cristãos em geral, todos os dias ele está procurando se está com a chama, com anseio,
com a sede de Deus diariamente acesa dentro de si. Sim. Se encher do Espírito Santo. Nós temos com o Espírito Santo, dizemos assim, nós temos alguns elementos que simbolizam o Espírito Santo dentro da cultura cristã. Glória Sendo a Deus, ele a aleluia. água, sendo fogo, sendo azeite, água, fogo, azeite e vento. Não é? São esses 4. Então, assim, vamos lá. Eu vou falar por água. Nós temos ali em em João capítulo 4, é isso, né? João capítulo 4, deixa eu só confirmar aqui, a mulher samaritana. Sim. É João Glória a Deus, aleluia. Você que está entrando agora aqui na transmissão, eu estou com um convidado à noite. O irmão Nailson está trazendo uma palavra substanciosa que já está trabalhando muito o coração de quem está aqui conosco conectado. João capítulo 4. Olha só. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dar-me de beber. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como tu, judeu, me pede de beber para mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu me pediria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar o poço é fundo, onde tu tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber... Eu tenho um negócio aqui, isso aqui. Nunca mais tornará a ter sede. Entendeu? Aí o que nós vemos mais diante disso? Ele fala sobre água, entendeu? De beber, no caso seria o próprio Cristo, entendeu? De tomar do próprio Cristo. Aí aqui há uma questão teológica que, somente para contextualizar, os samaritanos e os judeus, eles não se davam de frente, né? Você sabe o motivo? Sim. Ali, devido aos montes, um diz que adora nesse monte, outro diz que adora nesse monte. Só que aí vem algo muito importante agora, neste momento. Se observarmos a narrativa bíblica ali de João capítulo 4, decorrente na leitura, ele diz o seguinte: chegará um momento em que o Pai, ele está à procura, sim, dos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Glória. Então vamos lá. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não vivo em verdade. Que verdade? Jesus diz, orai e vigiai. Vigiai, sim, e orai. A oração, ela é muito importante para a vida do cristão. Nós vemos que a igreja de Atos é uma igreja que continuava sempre em oração. Sim. Você vai entender o que eu quero dizer. Pedro estava preso. O que é que o versículo dizia, alguns versículos antes? Ele diz assim, e a igreja orava incessantemente. Um anjo entra dentro da igreja, entra dentro da prisão e liberta Pedro. Paulo, olha só, Paulo, quando ele escreve, acho que aos Filipenses, aos Colossenses, se não estou enganado, aos Filipenses, diz assim, eu me alegro de vós, eu glorifico a Deus sempre que lembro de vós. Glória. Como é que Paulo lembrava deles também? Um dos caminhos também é lembrar das suas orações, entendeu? Comunicar-se com Deus nos leva a ter um maior nível de intimidade com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E quando nós falamos diretamente com Deus, orando, buscando o Senhor, nós temos uma autoridade dada por Deus. Amém. Por quê? Porque você tem autoridade, porque você tem comunhão, Você tem comunhão. Entendeu? Deus se revela para nós diante de suas orações. Imagina se eu te conheço hoje. Sim. Tu acha que eu vou liberar tudo que eu sei para ti? Tudo que eu tenho para ti? Assim é Deus. É assim. Você quer ter as revelações de Deus? Se aproxima dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Conversa com Deus.
Amém. Entendeu? Então, se observarmos a palavra de Deus, é interessante sim que Jesus, o próprio Cristo, ele orava também. Quando ele está no monte, antes de ir ao Gólgota, ele se encontrava como? Orando. Entendeu? Os seus discípulos estavam orando também, mas em alguns momentos havia aquela recaída carnal e dormia. Entendeu? Coisa própria do corpo humano. Quem nunca orou dormindo, né? Então agora eu vou te dar uma Sim. segunda pergunta. Ah, Os cristãos em Atos enfrentavam perseguições, mas não paravam de pregar. Hoje, como um jovem pode se posicionar com coragem na faculdade, no trabalho, nas redes sociais, sem se envergonhar de Cristo? perfeitamente. Você falou isso aí, eu lembrei aqui de um texto que se encontra lá em 1 Timóteo, lá em 2 Timóteo. Eu vou fazer menção dele. 2 Timóteo, no capítulo de número 2, e o verso é o de número 11. Perdão, que tem 1 Timóteo. Aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 11. Olha, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com eles viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Então vamos lá. Primeira coisa, eu aprendo com Paulo. Paulo escrevendo numa das suas cartas, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Amém. Se eu não estou enganado, aos Gálatas. O Evangelho, ele não é algo para ser vivido em status. Tipo, como se fosse uma moda ser cristão. Não é isso. Sim. De forma alguma. Que a gente vê muito hoje em dia, né? Corretamente. Por exemplo, é fácil nós vermos cristãos, é notório isso, vermos cristãos que se deduzem ser cristãos, mas não têm caráter de cristão. Não vivem. Exatamente. O que foi que Jesus falou? Ele disse assim, ó, conheceis a árvore pelos frutos. Entendeu? Então, você pode repetir a pergunta de novo para mim, por gentileza? Eu não sei o contexto. Ali no livro de Atos, os cristãos enfrentavam perseguições, mas não paravam de pregar. Hoje, como um jovem pode se posicionar com coragem na faculdade, no trabalho, nas redes sociais, sem se envergonhar de Cristo? Principalmente na rede social, que é onde você fica mais exposto hoje, um jovem. Exatamente. Então, assim, ó, nós vemos ali Paulo, eu acho que, se eu não estou enganado, é Icônio, aqui, ó. Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, se eu não estou enganado, não vou fazer menção por conta que o texto é muito grande. Mas houve... pronto. Mas lá em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz isso. Que foi justamente nas narrativas vulcanas aqui do... Tá suando. Ah, tá suando? Corra de pentecostal. Então, assim, lá em 2 Timóteo mesmo, é uma narrativa que ele traz para dentro do texto do texto vulcano mesmo aqui de Atos. Olha o que ele diz aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 3, ele diz assim, ó. Cadê? No capítulo 2. Acho que é o capítulo 3 mesmo, ele diz assim, ó. Enfim, eu não vou... Aqui. Estou no capítulo 4. Ah, não, perdão, estou em Tito, desculpa. Por isso que eu não estava achando, aqui. Sobrevirão, traidores. Ó, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Vamos lá. Aqui são narrativas que há dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Certo? O que é que nós vemos? Uma igreja que não se envergonhava de Cristo, que não tinha medo do fio da espada. Até porque Cristo, quanto mais um cristão morria, Cristo não perdia, Cristo ganhava. Sim. Certo? Então, assim,
Se envergonhar do Evangelho de Cristo é uma alta negação sobre o próprio Cristo. Sim. Você está negando a Cristo. Jesus disse, se me negares diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Então, o que eu posso dizer? Se nós temos a palavra que somos cristãos em nossa boca, verdadeiramente, não importa o julgamento, não importa as pedras, não importa. Não importa o local que está, se é na faculdade, se é no trabalho, se é na rede social. Não importa, nós temos que falar do Evangelho. Não importa. Eu posso te falar o que aconteceu um certo dia? Sim. Para quem não sabe, agora eu tô noivo, né? Parabéns, que Deus abençoe. Uma moça de Deus, uma moça Glória a Deus. que me acompanha na mesma caminhada. Então, você não negociou seus princípios para encontrar a varoa na sua vida. Graças a Deus não. Porque hoje eu vejo muitos jovens negociando princípios quando é em relação de relacionamento. Sim, isso é uma realidade. O que acontece? A gente se encontrou em uma coisa, que foi no evangelismo. Sim. A gente foi pela congregação dela, me convidaram também para fazer parte do evangelismo e fomos. E naquele dia eu vi algo diferente, sabe? E assim, nós se envergonhamos muitas vezes de pregar o evangelho achando que a pessoa vai recusar. Sim. Nós se envergonhamos porque achamos que as pessoas vão recusar. Mas na verdade a realidade é totalmente diferente. Tem pessoas duras, obstinadas de coração? Tem. Claro que tem. E isso acontecia na igreja primitiva. Atos capítulo 7, se eu não estou enganado, eu li a sessão, quando o Estevão é apedrejado. Sim. Ele não negou Jesus no momento algum. A pedra por cima dele, o que é que o que é que Estevão dizia? O que ele falou foi, Atos capítulo 8, na verdade, eu acho que é o apedrejamento de Estevão. Tem hora que eu estou bonzinho na Bíblia lembrando de tudo, aí tem hora que eu vou ler e esquece tudo. Escolhas dos 6 diáconos em Atos capítulo 6, Atos capítulo 9 é a conversão de Paulo, e Atos a perseguição e dispersação dos cristãos. A morte de Estevão, é Atos capítulo 7 mesmo, tá certo. Então, o que acontece é assim, aí apedrejaram Estevão e em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito, e pondo de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe expulse este pecado, e tendo destruído, adormeceu. Antes, na verdade. Aqui, gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos, e arrebentaram inimigos contra ele. Apedrejaram Pedro, Glória a Deus, aleluia. o jovem Saulo. Enfim. Bom, na palavra diz assim, que Pedro, olhando para o céu, ele disse que estava vendo quem? Viu os céus abertos e o Senhor à destra de Deus. Amém. Foi alguém que, diante de um grande tormento, ele não negou o Evangelho de Cristo. Nós vemos ali que, depois dos 12, em Atos capítulo 1, quando Jesus disse, Atos capítulo 1, versos de número 8, que o Espírito Santo estaria conosco e seriam testemunhas aonde? Glória a Deus, Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ainda tinha outro lugar. E ali nós vemos que cada um se separou. Sim. Somente Tiago, um dos Tiagos ficaram em Jerusalém, os demais se separaram. Continuaram a missão. Isso. E o que aconteceu? Quem foi para a África do Sul, passando para outra parte lá, morreu. Pedro morreu, foi para Roma ali, assim, morreu. Uma morte triste. Então, cada um. Mas morte entre aspas, Isso, porque mas não se envergonhar do Evangelho. E hoje, de forma alguma, nós temos que ter a mesma fé desses homens. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ter a mesma fé. Hoje no Brasil é fácil pregar o Evangelho, porque nós temos a liberdade. Entendeu? Então nós não passamos por aflições como eles. Mas nós não podemos negar a cruz de forma alguma. Glória a Deus, aleluia. Ser luz significa não ter medo de mostrar quem você é em Cristo, mesmo que seja minoria.
Um post, uma palavra, um testemunho no trabalho ou em posicionamento firme em conversas pode ser uma forma de pregar a vida com palavras. É o que hoje os jovens não estão conseguindo ter essa atitude, porque não precisa hoje você bater no peito que é cristão se você não consegue fazer o que a gente está fazendo nesse momento, que nós estamos conversando, falando de Cristo, para mostrar o que Deus já fez na minha vida e na sua, né, irmão? E esse eu creio que é um modo que o jovem pode se posicionar, especialmente na rede social, às vezes com uma mensagem bíblica, um testemunho, um vídeo, louvando, adorando ao Sim. Senhor. Eu, E eu vou deixar mais uma perguntinha, eu vou correr um pouquinho, porque Sim. nosso tempo se prolonga, né? Ali no livro de Atos, capítulo 4, verso 31, fala: todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam-se com intrepidez a palavra de Deus. O significado de ser cheio do Espírito Santo para um jovem de hoje, oh glória a Deus, o aleluia. significado de ser cheio do Espírito Santo para Para um jovem de hoje, o que tu poderia resumir em poucas palavras? Ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá, resumindo. Eu posso usar a sua vida como testemunho. Pode ser Glória hoje. a Deus. Porque hoje Glória você a Deus. está aqui servindo a um Deus, você ora, jejua, lê a palavra e você está vivendo os princípios, não está negociando com os valores, os seus princípios e valores que Deus nos deixou na palavra dele, né? Sim, glória a Deus. Eu agradeço as tuas palavras, um sinal que estou levando o ID de Cristo de alguma maneira. Irmão Robson, o que é que eu posso dizer? A resolução de que seria um jovem cheio do Espírito Santo. Na verdade, o que seria uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, ele não se resume em uma pessoa que simplesmente grita muito, que pula muito, que faz, tipo, muitas. Eu não estou julgando essa pessoa, porque é bom se alegrar na presença de Deus, sim. Entendeu? Mas não uma pessoa que serve a Cristo de máscara. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é tanto em atitudes, como também em suas própria santificação. Amém, aleluia. Como a gente comentou, conheceis a árvore pelos frutos. Amém. Então, assim, quando observamos o Jó, que ele não negocia seus princípios, que é uma pessoa que você olha para ele, pronto, eu gosto de dizer isso. Quer saber se você serve a Jesus, vai lá na casa dele. Glória. E assim, é muito importante quando nós temos por base o conhecimento da palavra. É muito importante quando nós temos quando fazemos até mesmo um curso de teologia, ter conhecimento dessas coisas. É muito importante, mas isso não se diz que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Primeiramente, como eu comentei contigo lá no início, você se esvazia e você se enche de Deus. Amém, aleluia. Se encher de Deus é você estar a todo momento em comunhão com Ele. Exemplo, no meu trabalho eu gosto muito de pôr fone de ouvido, né? Sim. Quem vê jura que eu tô ali com um somzão topado. Não, eu tô vendo a pregação do Marco Feliciano de 2001. Sim. Eu gosto, entendeu? E eu não só eu, como eu conheço muitas pessoas que fazem isso, que pega ali, eu gosto muito de ouvir palavra, Sim. sabe? Eu gosto de louvor, sim, gosto, mas eu gosto muito de ouvir palavra. Eu gosto de trabalhar cantando, não canto, Deus não me deu esse dom, mas eu gosto, Amém. entendeu? Então, de alguma maneira, está a todo momento glorificando o nome de Deus. Não importa de como seja, mas que esteja glorificando o nome de Deus. Tu concorda que para ser cheio do Espírito Santo é viver com sensibilidade para ouvir a voz de Deus, ter força para resistir o pecado e ter coragem para obedecer a palavra mesmo quando é difícil e viver de formas que outros vejam Cristo nas tuas atitudes? Vamos lá, sensibilidade é uma palavra muito boa. Porque se nós não somos sensíveis à voz de Deus, como vamos ouvir Deus?
nós não temos a sensibilidade de sentir o toque do Espírito Santo. Amém. Me diz, eu tô entrando num tema bem interessante agora. Você pode repetir novamente para mim a pergunta? Na verdade, é uma resposta que, no meu ponto de vista, Certo. aqui nem a pergunta era, o que é o significado de ser cheio do Espírito Santo para um jovem de dia de hoje? Uhum. É viver com sensibilidade para ouvir a voz de Deus, ter força para resistir ao pecado e ter coragem para obedecer à palavra, mesmo quando é difícil. É viver de forma que outros vejam Cristo nas suas atitudes. Isso é muito bom. Concordo também que isso é uma resposta, na verdade é uma realidade. Então, assim, primeiramente, tem muitos que dizem assim, né, que você é a Bíblia que alguém possa ler. Está falando de testemunho. Sim. Havia um grande teólogo e ele juntou os seus discípulos, seminaristas. E ele falou assim, ó, eu se não me engano foi Spurgeon. E ele disse assim, ó, amanhã nós iremos fazer uma grande pregação. Cara, passaram a noite se preparando, os discípulos. E aí, no dia seguinte, saiu todo mundo pronto para pregar. Entraram na cidade, calados. E saíram, sabe como? Calados. Aí por que a gente não pregou? Aí ele olhou para os seus discípulos e disse assim, hoje vocês fizeram uma grande pregação. Qual? Deram o testemunho de vocês. Então, testemunho é muito bom. Olha só, o que foi que, lá em Atos capítulo 6, separação dos diáconos. Separa para mim homens cheios do Espírito Santo, Oh, glória. de bom testemunho. E era tão interessante que sabe para que foi, cheios do Espírito Santo, que tinham um bom testemunho. Mas sabe para que foi separado dessas pessoas? Para dar comida para quem estava com fome. Para servir. Para servir. Entendeu? Então, bom testemunho. Falaram citamos Timóteo. O jovem Timóteo, ele tinha que ter um bom testemunho diante de Deus. Estevão, bom testemunho. Timóteo, bom testemunho. Quem mais posso citar? Nós vemos ali também, pronto, aqui em Atos capítulo 1, tinha esse homem aqui, ó, Teófilo, homem de bom testemunho. Então, nós observamos para todos, e nós vemos bons testemunhos diante deles. Entendeu? A única pessoa que talvez ali a gente poderia ter um pequeno questionamento era da pessoa de Pedro. Sim. Mas nós observamos aquilo que Pedro fez. Uma pregação, 3.000, outra pregação, quase 5.000. A última pergunta aí para nós já ir para o encerramento. Ali no livro de Atos, nós vemos os discípulos tinham uma unidade, repartiam o que tinham e cuidavam um dos outros. Pergunta, como isso pode ser vivido na juventude cristã de hoje? Certo, Atos capítulo 2, verso 42, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Você disse ali sobre comunhão, né? Como isso pode ser vivido na juventude cristã de hoje? Então assim, ó, a primeira, uma coisa muito interessante que nós aprendemos com a Bíblia é que nós vemos humildade. Nós vemos também a gratidão nos apóstolos. Nós vemos ali, como falou sobre a questão do repartir do pão, amar os seus irmãos. Nós vemos em Atos Apóstolos um amor tão gigante por essas pessoas, um pelos outros, que é notório entendermos que cada um poderia até mesmo dar a vida de um pelos outros. E é muito lindo isso. Oh, glória a Deus. Entendeu? É muito lindo. A igreja
A igreja em si, ela tem que ser uma igreja unificada, tem que ser um. O que é que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12? A partir do verso 9, se eu não estou enganado, do verso 9 ele diz assim, ó, que o amor não seja fingido, ou que o amor não seja leviano, um amor falso, um amor de mentira. De interesse. Exato, aborrecei o mal, vos apegai-vos com bem. Amém. Ele diz que chorem, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso é. Ele até diz assim, algo bem interessante, olha, se alguma pessoa te fazer um mal, ali você vai e faz o bem, que é amontoar brasas na cabeça dele. Que vai botar o cara para pensar, entendeu? É totalmente diferente. Só que hoje tem uma coisa muito que está acontecendo. Jesus ele disse assim, ó, se alguém te der o tapa, você vira as costas. A gente tá dando outro tapa. Sim. Entendeu? Especialmente em rede social. Exato. Hoje tu vê o que viraliza, o que mais tem comentários, são comentários assim que acabam causando, matando sonhos, causando brigas, discórdia e até matando. Sim. Hoje, na verdade, a gente vê brigas por muita coisa. Por exemplo, nós vemos brigas por placa de igreja, brigas por correntes teológicas, brigas por diversas coisas, e são coisas tão mesquinhas, entendeu? Sabe o que eu acho lindo? Eu não me recordo qual deles foram, mas eu vou falar, eu não vou citar nomes então. Um grande pregador chegou para... uma pessoa chegou para um grande pregador e falou assim, o que é que você acha de tal pregador? Se não foge a memória, foi Billy Graham e John Wesley, eu acho. Ou Jimmy Swagger, se não estou enganado. Acho que foi Jimmy Swagger ou Billy Graham, um desses. Sim. Mas não vou citar o nome então, para não ficar... Depois não se pesquisa a história. Chegou assim, o que é que tu acha dele? Cara, acho que ele não vai chegar lá no céu. Ué, por que não vai chegar lá no céu? Cara, perdão, acho que eu não vou ver ele lá no céu. Ai, por que você não vai ver ele lá no céu? Irmão, vai estar tão perto de Jesus que eu não vou conseguir chegar perto. Olha o que o cara fala. Entendeu? E eram pensamentos teológicos diferentes. Não era o mesmo pensamento que nós tem, que, por exemplo, hoje nós vemos uma grande briga de denominações. Verdade. Algumas eu concordo, algumas eu discordo. Sim, o que é em cima da palavra, denominação que prega a palavra, a verdade, porque a própria palavra de Deus aqui fala que meu povo peca por falta de conhecimento. Tem muitos irmãos e irmãs que estão indo atrás de igreja, placa, para quê? Para receber a palavra mastigada, mas não sabe nem se é a palavra verdadeira. Eu defendo o que está nas escrituras. Glória. O que as escrituras falam que é. Se fala que não é. O que não está aqui não é válido. Sabe o que nós vemos hoje? Temos quanto tempo ainda, irmão Robinho, para finalizar? Mais uns 5 minutinhos. Perfeito. Então, assim, hoje nós temos a igreja inclusiva. Hoje nós temos a igreja do Bege. Hoje nós temos a igreja do não igreja. Qual é essa igreja? É aquele que diz que não precisa da igreja. Nós temos várias linhas de raciocínios diferentes. Que não, na verdade não está sendo pregada a palavra, sim está sendo agradar o povo que está afastado da igreja, que deveria procurar a palavra viva, e está procurando um templo para dizer que está dentro de uma igreja, que na verdade não é uma igreja, é uma seita. Usamos somente termos bíblicos. Teve um camarada na nossa cidade mesmo, ele disse que que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas somente contém. Ah, não. Paulo diz que fiel é esta palavra. Paulo diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, esta palavra, ela é inspirada por Deus, boa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. João 8,32, essa palavra é a palavra que liberta. Mas o que acontece? Nós não estamos fazendo o que está lá em Salmos de número 1, verso 2, que é meditar nela dia e noite. Amém. E se ela diz que
que a homossexualidade é pecado, conforme Romanos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 6 e demais versículos, é pecado. Se ela diz que ela é a palavra de Deus, conforme os versículos citados, ela é a palavra. Verdade. Se a palavra condena tais tipos de prática, não tem por que dizer que é um erro de escrita. Não é. É você que não quer aceitar a palavra. Sim. E como você mesmo falou aqui, que tu orando, lendo a palavra, se enchendo do Espírito Santo, a palavra é revelada, o que está no oculto e no escondido dela através do Espírito Santo. E, glória a Deus, aleluia. Hoje o culto, a palavra aqui que tu trouxe foi muito impactante e muito reveladora, porque através da palavra a gente se enche do Espírito Santo, mas o verdadeiro que nos toca é poder ouvir e interpretar a voz de Deus através da palavra que está aqui. Claro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, irmão Robson, já nos meus agradecimentos também. Então, se hoje nós temos algo que nos leva ao conhecimento de Deus, é a palavra. O manual do cristão. É tudo relacionado à palavra. Paulo escreve Gálatas capítulo de número 1, verso 8. Se eu ou um anjo descer e anunciar um outro evangelho que não seja esse, você que prega que a homossexualidade não é pecado, você que prega que 2 casamentos está tudo ok, você que vem dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, você que vem com suas linhas teológicas tiradas de não sei da onde, sinto muito. Aqui está a palavra. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Sabe o que foi que Paulo diz? Considere anátema. Palavras amaldiçoadas. Não sinto muito em dizer. Eu falo com o coração aberto. Glória a Deus, aleluia. É mentira, é blasfêmia e amaldiçoado. Porque a palavra, o que ela já disse, o que ela já escreveu, o que já está escrito pelos apóstolos, eu creio que eles não erraram. Paulo disse, foi inspirada pelo Espírito Santo. Amém. É inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele não erra. Ele não mente. Porque Jesus, por acaso, Mateus capítulo 28, ele diria, quando ele falou assim, e eu estarei convosco todos os dias, através de quem? Através do Espírito Santo. Glória a Deus. Tu acha que Jesus ia mandar um espírito de mentira? Claro que não. Não. Claro que não. Irmão Robson, eu agradeço muito esta oportunidade a qual nós passamos aqui hoje. Eu não sei se já foi no final, é isso? Pode. Vocês que ficaram presentes até este momento, muito obrigado, que Deus abençoe. Espero que essa mensagem tenha tocado seus corações. Meu tio, não sei se ainda estão vendo aqui, que Deus abençoe, tio Nonato, é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Diácono, se não tem enganado, da igreja, da Assembleia de Deus também. Deus abençoe. A segunda vez que eu estou aqui no programa, muito interessante, aqui é o local que nós conversamos sobre a palavra de Deus. Gosto muito de falar da palavra de Deus. A minha noiva mesmo, ela diz, a gente estava uma vez na escola bíblica dominical, eu gosto de estudar a palavra de Deus. E ela disse assim, a gente foi lá conversar alguma coisa e daí perguntaram para mim uma opinião e eu fui com respondendo dentro da Bíblia, né? Sim. E aí olharam assim, daí ela falou assim, não, isso aqui é homem Bíblia. Não que é por uma exaltação, é porque eu gosto de ler a Bíblia. Glória a Deus. E eu digo isso para vocês que o meu tio está aqui. Deus já abençoe, tio. Então assim, eu digo que não há nada mais gostoso. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você ora, mais você jejua, mais você busca Deus, mais você se enche do Espírito Santo? Correto. E eu digo uma coisa aqui, ó. Quer conhecer Deus de pertinho? Te aprofunda na palavra. Glória a Deus, aleluia. Porque é magnífico cada vez que você estuda. Eu vou te falar uma coisa. Já perguntaram para mim tem gente que dizem que eu leio a palavra e não entendo. E eu já digo, cara, eu gosto de ler assim. Eu leio, pego um versículo e pego, mas por que isso? Aí eu vou me aprofundar naquele porquê. E o que é que o original diz? Aí eu vou procurar aquilo.
E a gente vai se aprofundando e a gente vai achando mais E Deus vai interessante. revelando. E vai achando mais interessante. E é por isso que é interessante estudar a Bíblia. Se todos que procuram conhecer a Deus pegassem a Bíblia e estudassem a profundo o que a palavra quer nos ensinar e nos revelar, eu garanto que essa pessoa ia ser, tipo, não um fanático, mas cheio do Espírito Santo. Isso, alguém que quer conhecer mais e mais. Ia ter uma intimidade muito grande. E como foi dito, quanto mais você ora, quanto mais você busca, maior é a sua intimidade com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Outro aqui também Saudação de graça e paz. Agradeço a todos os telespectadores que ficaram aqui conosco nessa noite. A live foi uma bênção. Nós já estaremos encerrando, mas antes nós vamos orar. Agradeço a oportunidade por ter você aqui comigo. Essa aqui é uma primeira live de muitas. É a segunda vez que o irmão esteve aqui, mas vai ter outras vezes, porque aqui ele está compartilhando uma palavra, mas eu escuto muito os testemunhos dele quando estou no meu trabalho, quando ele está ali sentado sendo meu cliente do Gabriel, do Ronald. Ele sempre está falando de Deus. É como a noiva dele falou. Ele gosta de falar de Deus. E Deus usa a boca dele para falar, porque traz uma palavra que é resposta a alguém que está naquele ambiente. Porque a minha empresa foi consagrada ao Senhor. Eu oro por cada cliente que entra, cada família que está ali sendo representada, pela minha família. Muitos momentos eu preciso de uma resposta. Ele é um canal de bênção na minha vida, outro irmão que entra ali na porta, que Deus usa. Então, por isso que a live é alcançar vidas. Nós viemos para um bate-papo para alcançar vidas. Não estamos levantando placa de igreja. Sim, Cristo. Que ninguém chega ao Pai se não for através do Filho. E temos que exaltar o nosso Senhor, porque Ele já nos cuida lá do ventre da nossa mãe. Eu nem era para mim existir, e Deus me protegeu, porque eu já passei por vários livramentos, já brinquei com a minha vida, e Deus colocou os anjos acampados ao meu redor, porque Ele tinha um propósito na minha vida. E eu creio que hoje é um deles, e sei que Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Eu vou pedir para o irmão aqui orar pela minha vida, pela sua casa, pelo que você está precisando. Então, deixe seu pedido de oração, entre junto conosco em concordância agora e vamos orar, ouvir o agir de Deus através da oração. Só que deixa eu colocar aqui um louvor que vai ser uma oração cantada. Você não pode sair daqui sem ouvir esse louvor aqui. Vamos ver se a internet vai ajudar, que ela estava travando. Vamos ver se agora ela ajuda. Ainda tem vida aí. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos ver se vai ajudar, vai. Glória a Deus, aleluia. Cada vida que está aqui conosco. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente
mente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E o mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você. Pode orar, meu irmão. Vamos Glória a encerrar. Deus. Vamos colocar nossas cabeças, orar. Senhor Deus e eterno Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por este momento ao qual foi oportuno, Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo possa acompanhar cada ouvinte, Pai, abençoando a sua casa, o seu lar, que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo possa fazer morada eternamente, Senhor, até a Tua vinda, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que esta rádio, Pai, que esse podcast, Pai, possa ser abençoado, Senhor, para alcançar a alma, Senhor, a qual esteja, Senhor, sendo que desejam a Tua presença, Pai, que desejam, Senhor, a Te servir, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela vida do irmão Robinho, Pai. Ele, Senhor, que está aqui neste trabalho, Pai, que em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo possa abençoá-lo grandemente, Senhor. E que Teu Espírito Santo possa fazer, Pai, uma morada, Pai, sem de forma alguma se afastar deste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a todos, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Encerrando a live por hoje. Que Deus abençoe uma ótima noite.